Olá, eu sou o Diogo Hudson, criador da Escola de Heróis, e eu estou aqui com todas essas emoções. A emoção da tristeza, a emoção da raiva, do medo, da alegria. E o tema desse vídeo é como utilizar sua inteligência emocional para fazer uma transição de carreira bem-sucedida. Seja bem-vindo. Eu estou aqui no aeroporto de Brasília e eu estou indo dar a primeira escola de heróis em Belém. Antes de ir para Belém, eu vou passar pela floresta amazônica. E aqui no aeroporto eu resolvi comprar esses bichinhos, que são os bichinhos do Divertidamente. Na verdade, eles representam as emoções. Ó. Esse daqui é a raiva, esse daqui é a tristeza, esse daqui é o medo. Olha o medo. E esse daqui é a alegria. Olha que bonitinha a alegria. Pois é, você que está passando aí por uma transição de carreira, às vezes você fica pensando, sei lá, será que eu vou ter segurança na próxima empresa que eu for trabalhar? Ou será que eu vou conseguir aquele salário que eu ganho aqui? Será que eu vou conseguir ter uma transição de carreira bem sucedida? Bom, todas as crenças negativas que nós temos, né, as incertezas que nós temos, elas têm a ver com as nossas emoções. Por exemplo, eu tinha um cliente que ele tinha muito medo, né, medo de mudar de carreira. Ele queria abrir uma empresa e ele simplesmente ficava postergando isso. Eu não sei se isso acontece com você, mas tem muitas pessoas que têm projetos engavetados, né? Ideias engavetadas. E esse meu cliente que tinha muito medo, eu trabalhei com ele em algumas sessões de coaching, onde ele conseguiu fazer um planejamento e ele queria abrir um escritório de advocacia. Então o que eu fiz com ele foi seguir um passo a passo, de forma que ele pudesse tocar em paralelo as duas coisas até conseguir fazer aquilo que ele realmente gostaria de fazer. Muitas vezes a gente não consegue crer para ver, então é necessário ver para crer. Então, talvez fazer uma atividade em paralelo, criar uma métrica, fazer um plano a médio prazo, talvez seja uma boa forma de lidar com esse medo. O medo a gente não tem que enfrentar, a gente tem que colocar ele do nosso lado, tem que aproveitar o medo para nos impulsionar, para nos proteger. Tem uma cliente também que tinha uma grande dificuldade em relação à raiva. Ela trabalhava num ambiente de trabalho onde ela tinha muita raiva do gestor dela. E o que eu fiz foi muito simples. Eu comecei a perguntar para ela se era uma escolha o que ela tinha feito, de trabalhar com aquela pessoa. Ela falou, eu não escolhi trabalhar com aquela pessoa, mas eu escolhi trabalhar naquele lugar. Então, é uma escolha. E para lidar com a raiva, o mais simples é a gente assumir a nossa responsabilidade diante da história, diante da escolha que a gente faz profissional, assumir nossa responsabilidade diante das pessoas que a gente trabalha, porque muitas vezes a gente se vitimiza, a gente coloca às vezes culpa no outro, a gente fala que aquele ambiente nunca tá bom, que o problema é a crise, que o problema é o ambiente, que o problema é o cliente. Então, para lidar com a raiva, a melhor forma é assumir a responsabilidade. E muitas vezes a gente não tem raiva do outro, a gente tem raiva da gente de estar passando por aquela situação. Quando a gente envolve o respeito e a gente envolve a responsabilidade, sabe o que a gente faz com a raiva? A gente dilui essa raiva. Teve uma outra cliente também que passou por uma outra questão, que era a questão da tristeza. Ela tinha acabado de perder um ente querido, uma pessoa muito próxima, e ela não tinha força, não tinha energia de ir além. E eu não sei se faz sentido para você, a tristeza às vezes bate por um luto, por exemplo, numa transição de carreira pode ser o luto da demissão. Às vezes a gente não sente que fechou um ciclo para depois começar outro ciclo. Essa minha cliente tinha perdido um ente querido, ela não conseguia inspiração, ela não conseguia energia para algo novo. E a demissão é a mesma coisa, é como se você tivesse perdido alguma coisa que realmente fosse muito importante para você. E a melhor forma de lidar com isso, a melhor forma de lidar com o luto, a melhor forma de lidar com a emoção da tristeza é assumir que a gente está triste, é assumir que a gente está passando por aquilo. O que aconteceu com essa minha cliente que perdeu um ente querido, ela assumiu aquilo para ela e depois ela fez a escola de heróis e com as técnicas de coaching ela criou um programa
para poder lidar com pessoas que tinham perdido entes queridos e não aceitavam. Então ela transformou hoje mais de 100 pessoas nesse programa. E pessoas que perdem o emprego também é assim, assumir que perderam o emprego, porque às vezes a gente tem medo de ser criticado, às vezes a gente tem medo de ser julgado, né? E aí entra aquela tristeza profunda. Então, como é que a gente faz para poder chegar na alegria? Para a gente finalizar esse vídeo, eu quero falar para você uma coisa muito legal. A forma de chegar na alegria é simplesmente canalizando todas essas emoções, a tristeza, a raiva e o medo, de forma que a gente possa viver até o final e que a gente possa diluir cada uma dessas emoções. E dessa forma a gente encontra a alegria. Como é que você pode fazer isso? Primeiro, você pode encontrar com um lugar de natureza. Isso vai te ajudar muito. Pode ser um parque, pode ser uma praia, pode ser uma cachoeira. Você pode encontrar com um lugar de natureza, que isso vai te ajudar muito. Segundo, fazer uma atividade física, porque quando a gente faz atividade física, a gente dilui a raiva, dilui a tristeza, dilui o medo. E em terceiro lugar, trabalhar realmente a sua inteligência emocional, e o coaching pode ser uma grande alternativa para você. Bom, eu vou fazer uma palestra gratuita e se inscreva aí nesse workshop. Aproveite também para comentar esse vídeo. Nos vemos lá. Um grande abraço, valeu!